Boa noite a todos. Vou começar uma nova live. Hoje, dia 27 de julho de 2025. No meu relógio ali são 18h29. Então, só posso ir até às 18h36, tá bom? Então, todo dia eu faço essa live esclarecendo pontos importantes do meu livro, que já está vendo no Grande Magazine, né? Pela internet somente, que é O Doce Amor Divino que Fluiu do Céu para a Terra em 1988, baseado numa história real, né? Onde eu, em 88, eu pedi aos professores e fiz um trabalho acadêmico de mestrado sobre o êxtase divino, né? Que é chamado de Samadhi, né? Pelos orientais. Então eu venho aqui todo dia fazer esse esclarecimento. Quem quiser, compra, leia e pratica o exercício para chegar, né, ao êxtase divino, que é o chakra cardíaco aqui, ó, esse chakra verde aqui. Então tem que estudar, tem que ler um pouco mais, aprender. Quem não sabe sobre o chakra tem que ler mais, né? E com o tempo eu vou passando as funções de cada chakra. A ponta dos dedos são chakras, né? Nós chamamos de impressão digital, mas são chakras. Eu descobri em 88. Uma experiência fantástica. Tá? Eu fiz mestrado e doutorado sobre essa questão, dentro da engenharia de produção da COP UFRJ. E mestrado e doutorado entre 1988 e 1998, na COP UFRJ, aqui na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Então, hoje eu vou falar sobre uma questão que aconteceu em 88, tenho só até 36, tá, gente? Então, eu tenho 5 minutos só, tá bom? No máximo 7 minutos. Que é uma questão. Ontem eu falei sobre a impossibilidade de seguir, esses 2 dias atrás, a impossibilidade de produzir bens materiais e bens espirituais ao mesmo tempo, né? Que o trabalho para produzir bens materiais é um e o trabalho para produzir bens espirituais e valores espirituais é outro. Então, é ilusão querer chegar lá ao chakra cardíaco, o chakra do amor divino, que é o êxtase divino aqui no centro do peito. Aquilo que aconteceu com Jesus, com grandes avatares, até Sai Baba também, ele teve essa experiência. Sai-Baba, eu também cheguei, né? Então o livro explica exatamente a minha experiência, né? Não é uma coisa que eu li de outros e fiz isso aqui. Eu mesmo vivenciei. Então eu falo com propriedade, né? Com experiência. Não quero dizer que eu seja o bambambam, mas eu tenho o que falar, né? Então, em 88, 89, não estou lembrado, eu recebi a intuição de que eu ia ter uma morte. Que eu ia morrer. E aí eu estava ainda aprendendo a lidar com essa questão, né, transcendental, né, nesse mundo, né, poxa, eu tenho 1 ano de vida, então, o que eu vou fazer? Não é uma sentença, mas eu sabia que tinha a ver com alguma coisa espiritual, mas não sabia o que era. Que é esse prazo de 1 ano que eu ia morrer, no ano seguinte, daqui a 1 ano eu ia morrer, né? Isso foi 89 para 90, 88 para 89, isso de 89. Foi avisado pela meu Atma, né, minha centelha divina, que eu ia morrer 1 ano. Então imagina, eu ficava todo dia imaginando o que era, né? O que seria essa morte? Todos os dias, né? Mas eu sabia, de certa forma, pelo Atma, que não era uma morte física. Quer dizer, não era provavelmente uma morte física. Podia também ser, né? Que tudo, né, nesse momento da transição e ascensão, tudo pode acontecer, né? E aí eu fiquei 1 ano, né, prestando atenção e querendo saber, até que eu marquei a data, né? E fiquei 1 ano. Aí quando chegou na data do ano, depois de 1 ano, eu percebi que eu não morri, né? Claro. Não tive doença, não tive nada, e eu percebi que era uma morte existencial. Então, o que é a morte existencial? Do meu ponto de vista, Jesus falou, é preciso nascer e morrer em vida. Né? A morte existencial nada mais é que quando o ego
que é o eu inferior, ele não se debate mais contra o eu superior, que é o Atman. Ele se encanta. Eu me encantei pelo Atman, que é a centelha divina dentro de mim. Então aí ele começa a seguir a orientação, o caminho do Atman, que está que está acima do ego, né? Então, nesse momento, o ego, ele fica, né, tranquilo, né, mais em paz, e ele cede o espaço para o Atman agir no espaço interior da gente. Quando isso acontece, quando não há mais resistência por parte do ser humano para que a divindade atue, isso é uma morte existencial. Porque, no modo geral, as pessoas comuns que vivem aí no dia a dia, no cotidiano, elas estão brigando com o seu próprio Atman. Uma briga, foi Buda que falou, né? É mais fácil vencer uma ou mais batalhas do lado de fora do que vencer a batalha interior. E é verdade. As pessoas não têm ideia do que é esse conflito existencial em que o ego resiste ao movimento, à força e ao poder do Atman, que é a centelha divina. Quando o ego cede, ele passa meses resistindo, porque ele quer predominar nesse mundo. Quando ele se encanta, ele se apaixona e ama o Atman, aí o Atman assume a frente das coisas, né? E começa a orientar a natureza humana de forma mais espiritual, aqui em vida. Mas para isso o ego tem que morrer. O que é morrer? Enfraquecer. Diminuir o seu poder. Isso é que é morte em Jesus Cristo. Quando Jesus é preciso nascer, morrer em vida, é que a gente tem que diminuir o poder do ego. Quando isso acontece, então, isso pode se considerar como uma morte. Como uma morte mesmo. Porque é terrível a luta que o ego trava, que existe bravamente para não sucumbir ao poder do Atman. Gente, vou parar por aqui. Até amanhã. Namastê, o Deus que habita em mim, habita em você. E não deixe de ler o meu livro, O Doce Amor Divino, que foi do céu para a terra em 1988, baseado numa história real, né? Onde eu fiz tese, mestrado e doutorado sobre isso, na COP FRJ. Então, o Deus que habita em mim, habita em você. Até amanhã. E não deixe de me assistir e ler meu livro. Todos os dias, 8h30.